Mas foi uma das primeiras coisas que eu pensei. Sim. E eu fui vendo tudo isso rolando e eu fui, caraca, moleque, o que será que aconteceu assim, meu irmão? Porque é um... Cara, você tava no bonde da Stronda há 1000 anos já, né? Verdade, Anunciou uma saída e tal. Então, assim, é uma parada meio que chacoalhou de verdade a tua vida num nível que, cara, eu preciso entender o que passou na tua cabeça, cara. Eu sei que tu sofreu um acidente sinistro, Sim. né? Imagino que tem alguma relação com isso. Tem total relação. Porque você também escreveu alguma coisa ligando uma coisa a outra. E, pô, e também quero entender como é que o Bruno surge na tua vida e vira teu mentor, de certa forma, não sei como Exato, chama. Como é que foi isso aí? O Bruno é Ele tipo pode uma começar mentoria espiritual, né? Ele pode começar da conversão dele, né, cara? Porque a conversão é um negócio muito pessoal e muito individual, é um caminho de Deus com cada um. Quando a gente olha para a Bíblia, a gente vê, olha, por exemplo, para Pedro. Pedro teve um encontro com Jesus na beira do mar da Galileia. Jesus olhou para ele e falou, vem que eu vou te fazer pescador de homens. A gente olha para um outro cara como Paulo, e a Bíblia diz em Atos que ele tem um encontro com Deus no caminho de Damasco, ele cai no chão. Então, cada um tem uma história individual e particular dessa de conversão. Muitas vezes Deus vai trabalhando na vida de uma pessoa até chegar a um ápice. Sementes vão sendo plantadas e o evangelho vai sendo ensinado e o Espírito Santo vai tocando no coração. Até que acontece um fato que eu acho que foi mais ou menos o que aconteceu com o Léo, que acontece um fato que vira marcante, né? Que dá uma marcada na pessoa e ela acaba sentindo um convite de Deus. Porque a conversão é isso. É um convite de Deus ao arrependimento, à mudança, à transformação. Mas no teu caso, assim, veio também misturado com bastante dor, que tu queimou inteiro. Sim, né? A gente sempre fala, né? Ou vai por amor ou vai pela dor. Já ouvi isso 1 milhão de vezes. O clichê Eu mais... acho que os caras só vão pela dor, no fim das contas. Não, vai... Não, ele foi por amor. Não, tem gente que vai pelo amor. Tu foi pelo amor ou tu foi porque teu pai Não, te cara, levou? Eu sou a terceira geração de crente na minha família, mas então eu não tu não era... foi pelo amor, mas eu não... nada. Quando eu tinha por volta de 15 anos, tudo que eu queria na minha vida era não seguir esse caminho. Mas, cara, teve um dia que eu fui na igreja e foi diferente, porque eu entendi a mensagem, eu entendi o culto como eu nunca tinha entendido. Antes eu ia por obrigação social com a minha casa e tal, mas teve um dia que foi diferente pra mim. E tu não tava passando por um momento triste, nem Cara, nada? não tava. Eu tava num momento que eu ia começar meio que fazendo amizades novas, eu tinha me recém-mudado pra um acho que essa é a bairro. primeira vez que eu escuto isso. Cara. Tava... É até meio chato, porque assim, em geral essas outras histórias são mais legais. Geralmente o Tô pessoal tem brincando. uma história... Não, mas o pessoal tem uma história de emoção, né? Fumou, tava pra morrer e tal. Não, eu tinha recém-mudado pra um bairro da Zona Oeste do Rio de Janeiro e me falaram que tinha um lugar legal, que tinha muita gente, me chamaram pra ir. E quando eu fui ver, era uma igreja esse lugar. Era uma igreja muito... Fazia uns cultos bem... Tinha muita repercussão e tal, muitos jovens. E aí eu fui lá pra ficar na porta da igreja conversando com o pessoal e conhecer o pessoal. Só que naquele dia Deus marcou um encontro comigo, cara. Eu senti um incômodo, uma vontade de entrar de um jeito que eu nunca antes tinha sentido. E aí quando eu entrei e eu ouvi a pregação, naquele dia eu consegui entender... Porque até aquele dia, tudo aquilo que era falado passava por mim, eu não conseguia captar o espírito da coisa, o sentimento da coisa. Rolava contigo isso? Tu chegava aí à igreja antes? Rolou porque a minha família é da igreja. É entendi. evangélica. A minha mãe até fez curso para virar pastor e tudo mais. Minha mãe é muito da igreja, muito, muito focada nisso. Na verdade, ela me ajudou nessa minha transição. Então, a gente teve época que frequentou um lar missionário, ficou lá um tempo, sendo ajudado por esses missionários. Entendi. A gente dormia lá junto com os missionários da igreja e tudo mais. Então eu recebi a palavra quando eu era criança, entendeu? E depois eu criei o Bom Gestrona e fui pro mundo curtir, entendeu? E aproveitar aquele momento, aquela fase de rebeldia. Meus pais tinham se separado na época, então eu tava meio querendo viver a minha vida e meio que uma rebeldia suave, vamos dizer. Não chegou a ser uma rebeldia grande. Nunca fui um cara de me envolver com drogas, de bebida. Usei, experimentei, mas nunca fui um cara disso, né? Entendi. Então, depois de muito tempo, foram acontecendo sucessões de coisas, né? Eu nunca falei isso em nenhum outro lugar, mas as minhas experiências com o mundo de verdade, droga, essas coisas, me fizeram... Ali foi onde eu comecei a botar um pé para trás e tentar enxergar. Entendi. Eu namorei uma menina há muitos anos atrás... E ela me levou para esse lance de festa, de rave e tal, não sei o que. Eu nunca tinha usado nada. Eu já tinha uns 23, 24 anos. Eu nunca tinha feito nada de droga, nunca tinha experimentado. Eu tinha aversão, não gostava. Porque eu sempre malhei, né? Sempre gostei de esporte. Então eu sentia que aquilo era contra o que eu seguia. E aí eu fui experimentar para ver o que era, entendeu? Para ver como é que é, entendeu? E aí eu experimentei a primeira vez. O primeiro dia foi incrível, né? Você, na festa doidão, parecia que o dia não acabava. Fiquei 2 dias virado.
E aí quando chegou em casa, aquela bad trip monstra, parecendo que tudo tava girando, rodando, nada faz sentido. Aí a segunda festa que eu fui já não foi igual à primeira, já foi aquele mal-estar de usar a droga ali, e aí se sentir mal por estar usando, e dar enjoo. A terceira já passei mal, vomitei pra cacete. Aí era pra uma quarta ou quinta vez... Um bagulho meio de culpa, tu sentia? Também. É. Tá. Porque como eu recebi a palavra quando era criança, diz na Bíblia, né, que quando você dá a palavra pro seu filho, ele nunca se esquecerá daquilo. Então, por isso que é importante a gente já trazer princípios e valores desde criança para as crianças, né? E aí, lá para uma quarta ou quinta vez, isso dentro de um ano, período de um ano, foi umas 5 festas assim grandes. Eu fui na festa, eu cheguei na festa, não queria muito ir, era longe, de São Paulo. E aí eu tomei uma droga junto com a galera, e deu uma meia hora eu comecei a passar muito mal. Não deu tempo de bater o efeito daquele êxtase da droga. Só tava passando Só mal. tava passando mal pra cacete, suando frio, vomitando. E aí uma hora eu fiquei um tempo agachado assim, eu tentando apertar meu olho, voltar, jogando água na minha cara. E quando eu levantei e olhei, eu vi pessoas se transfigurando, assim, o rosto meio endemoniando, eu vi os negócios voando. Eu entrei num transe espiritual muito doido e eu saí dali correndo, eu não quis mais ficar ali. Eu peguei meu carro, entrei no carro, fui, parei na estrada para vomitar. Eu abri a porta do meu motorista, né, que estava pro lado da pista. Eu abri a porta assim, botei os 2 pés para fora, fiquei vomitando. Na hora que eu botei o pé de volta para dentro do carro, passou um caminhão e levou a porta da Mercedes. Blau! Um porradão gigante, estourou vidro, me cortou. E assim, por um segundo eu não morri, tá ligado? Meu o caminhão Deus, ia cara. me pegar. Eu tava Isso vomitando aí é pra meio fora. sinistro mesmo. E aí eu fiquei, tipo, uma meia hora assim, ó, parado, estatelado, assim, tipo, pensando. Aí começou a descer um filme na minha cabeça de várias coisas que eu tinha feito e tal. Aí eu fui, amarrei a porta, fui pra casa, dormi. 2 dias depois eu fui resolver esse lance. E aí aquele dia eu falei assim, cara, não vou mais usar isso.